Na aula de hoje, faremos uma abordagem geral sobre um dos efeitos científicos mais importantes de todos os tempos, que foi o desenvolvimento do modelo atômico. Começaremos discutindo de forma resumida as primeiras ideias e experimentos realizados com o objetivo de identificar os constituintes e a forma como os elementos que compõem o átomo se organizam. Devemos ressaltar que o estabelecimento do modelo atômico não foi uma tarefa fácil. Essa história já tem cerca de 2.600 anos, iniciada a partir das primeiras propostas sobre a constituição da matéria. Desde então, muito se aprendeu a respeito do átomo, mas novos esclarecimentos são buscados permanentemente, o que demonstra como esse assunto tem sido importante para os estudiosos da química. Os conhecimentos sobre a arquitetura atômica são indispensáveis como instrumento para a compreensão das propriedades da substância, dos mecanismos das reações e de vários outros fenômenos físicos relacionados à transição da matéria. As primeiras especulações relativas à origem da natureza são devido ao filósofo Leucipo, por volta de 450 a.C. Ele acreditava que o universo era constituído por elementos indivisíveis e pelo vazio. Ele dizia que uma matéria pode ser dividida até chegar em pequenas partículas indivisíveis chamadas de átomo. Leucipo não deixou registro de suas reflexões, porém elas permaneceram e foram melhoradas pelo seu discípulo, Demócrito, em mais ou menos 400 a.C. Seguindo as ideias do seu mestre, ele afirmava que a menor partícula constituinte de qualquer tipo de matéria não poderia ser fragmentada, ou seja, ela não poderia ser dividida. Por essa característica, denominou tal partícula chamada átomo, que veio da palavra grega que significa indivisível. Em 1661, o físico e químico irlandês Robert Boyle publicou trabalhos que foram decisivos. Nesses trabalhos, ele concluiu que todos os objetos eram compostos por átomos, que seriam a unidade fundamental da matéria. Para chegar a essa conclusão, ele atentou para o fato de que algumas das substâncias já conhecidas podiam se combinar formando outras. Assim, o bronze, por exemplo, podia ser formado combinando o cobre com o zinco. Os sais podiam ser preparados combinando ácidos com bases. E algumas substâncias podiam ser separadas. Desses resultados, Boyle concluiu que os átomos existiam e eram diferentes para cada tipo de elemento. Combinações de tipos diferentes de átomo formavam os compostos, e toda a matéria era formada por um pequeno número de substâncias simples ou elementos combinados de formas diferentes. Em 1808, surgiu as propostas de Dalton. A teoria atômica de Dalton foi fundamental para o desenvolvimento do conhecimento atômico, pois serviu como base para que outros cientistas conhecessem o átomo e suas características. Ele tinha alguns pressupostos. A natureza é composta por minúsculas partículas chamadas átomos. Os átomos de um determinado elemento são idênticos em massa e apresentam as mesmas propriedades químicas. Átomos são esferas maciças
indestrutíveis e indivisíveis e não podem ser criados nem destruídos. As reações químicas não passam de uma reorganização dos átomos e os compostos são formados pela combinação de átomos de elementos diferentes em posições fixas. Lei das proporções múltiplas. As massas de um elemento que se combinam com a massa fixa de um segundo elemento o fazem segundo uma razão de números inteiros. Só que Dalton, ele não previa alguns pontos. Ele observou que a passagem da corrente elétrica através de soluções de alguns tipos de substância provocava reações químicas, nas quais as quantidades de eletricidade utilizada e as quantidades de substâncias que reagiam eram proporcionais entre si. Esse fato levou a estabelecer a lei da eletrólise. O cientista William Crookes criou um dispositivo constituído por uma ampola de vidro conectada a uma bomba de vácuo, contendo no seu interior 2 eletrodos ligados a uma fonte de energia elétrica, com os quais vários pesquisadores passaram a fazer estudos sobre as descargas elétricas através de gases. Nesse estudo, verificou que a pressão dos gases, quando a pressão dos gases estava próxima a 10 milímetros de mercúrio, não havia condução elétrica. Mas quando a pressão atingisse 1 milímetro de mercúrio, os gases passavam a conduzir eletricidade, o que podia ser percebido pelo aparecimento de um feixe de luz saindo do cátodo para a região oposta da ampola. Acho que fala o nome dele assim, descobriu o raio-x. Sabia-se que certos materiais emitiam luz quando expostos aos raios catódicos descobertos por Crookes. Em um tubo de vidro, dentro de qualquer do condutor metálico aquecido, emitia elétrons, que seriam os raios catódicos, em direção ao outro condutor. Quando ele ligou o tubo, uma placa de material fluorescente brilhou. Esse material era composto de bário. Ele desligou o tubo e o brilho sumiu. O brilho persistiu quando ele colocou um livro e uma folha de alumínio entre o tubo e a placa. Alguma coisa saía do tubo, atravessava barreiras e atingia a placa de bário. Ele concluiu que o tubo emitia, além dos raios catódicos, algum tipo de radiação desconhecida. Em 1896, Becquerel descobriu a radioatividade. Já havia sido mostrado que o modelo atômico proposto por Dalton, anos antes, apresentava uma série de suposições equivocadas, tornando-se necessário se pensar num modelo compreensível com os novos resultados e experimentos observados. Bom, agora a gente vai transmitir um vídeo proposto sobre o experimento de Becquerel e a descoberta da radioatividade. Academy, Henri Becquerel was particularly interested in the connection between the X-rays and the phenomenon of fluorescence. Becquerel studied all available fluorescent materials to see whether they could darken a photographic plate wrapped in black paper. He made his first positive observations using potassium uranyl sulfate crystals. The photographic plate had indeed darkened in specific areas. Becquerel reasoned that the darkening of the photographic plate was attributable to X-rays, which in turn were excited by solar radiation. He continued his studies
but then the weather turned cloudy. There was no longer any sunshine. Becquerel hoped for better weather, and in the meantime kept the experimental setup he had prepared in the dark, where it remained for several days. Then, on March the 1st, 1896, Becquerel developed the plate. He was amazed. Although the experimental setup had been exposed to hardly any sunlight, the photographic plate had darkened. Becquerel had discovered a new kind of radiation, but hardly any attention was paid to the uranium rays.